Hoje nós vamos começar uma nova série de estudos que tem como título Espiritualidade Bíblica. Nós vamos procurar analisar a partir da própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o que é espiritualidade. Em 1957, um autor chamado Paul Goodman, que era um crítico social, um filósofo, né? Naquela época dos anos 60, ali, 57, 60, muitas pessoas falavam assim que o problema do ser humano era um vazio espiritual. Isso se espalhou no meio evangélico da época. E Paul Goodman ele chega a uma conclusão na sua análise de que o problema não é um vazio espiritual, mas ele usa a palavra depravação espiritual. A palavra depravação tem o sentido de torcer, entortar, deformar, desfigurar. Então, o que nós vamos procurar é trazer a realidade, o que é uma espiritualidade bíblica, porque nós temos visto que tem muitas coisas que têm deformado realmente o sentido da espiritualidade. Hoje estamos aqui com o pastor Flávio, que vai estar nos ajudando nesses dias aí. Pastor Flávio, espiritualidade bíblica, o que nós podemos comentar sobre isso? Bom dia, você que está assistindo a gente, bom dia, pastor Silvio. A espiritualidade, é interessante que a gente vai tratar da espiritualidade com um qualificativo, não é? Com um adjetivo que é espiritualidade bíblica. E, lógico, de uma forma mais específica, espiritualidade cristã. A espiritualidade ela tem um elemento inato, não é? Ele tem uma localização na própria existência humana, na própria experiência da percepção da existência, porque essa percepção de que a vida, o mundo, a existência, a realidade vai para além do limite do nosso corpo, do limite daquilo que a gente é. E a palavra usada para isso é transcendência. Então, a espiritualidade tem essa base na transcendência e, lógico, a espiritualidade cristã ela vai ter esse caminho na direção da compreensão cristã do mundo, da vida, da eternidade, de como conviver, de como se relacionar com Deus. Então, essa transcendência, que é a base ou a palavra que está, vamos dizer assim, como fundamento da compreensão de espiritualidade, ela remete a gente para além de nós, para além daquilo que é visível, palpável, daquilo que é explicável. Então, a espiritualidade ela vai nessa direção. Certo. E, como a gente vai tratar aqui, espiritualidade bíblica cristã. Certo. E nós vamos começar vendo, né, algumas características, né, professor? Temos professor, ele é professor e pastor, né, o Flávio. E algumas características, né, que nós temos. E a primeira delas, né, é dito aqui, né, professor, que a espiritualidade cristã ela não pode estar separada do contexto bíblico, né? Então, poderia falar alguma coisa para nós sobre essa questão, primeira característica? Tá, exatamente essa compreensão de que a espiritualidade, como a gente está falando do nosso contexto, né, da expressão cristã, da expressão de quem tem a Bíblia como regra de fé, regra de vida, a nossa espiritualidade ela vai estar sempre fundamentada na concepção bíblica daquilo que é espírito, daquilo que é alma, daquilo que é corpo, daquilo que é Deus, de como isso se manifesta de uma forma organizada, não é? Porque a tentativa do texto bíblico, a tentativa da religião, vamos dizer assim, ou da religiosidade, é a tentativa de organizar essa experiência de espiritualidade. Então, o texto bíblico, exatamente por isso que o primeiro tópico aqui é que a espiritualidade cristã ela tem o seu fundamento na Bíblia, é porque o texto bíblico busca, por meio dos relatos, por meio da construção teológica, e a gente fazendo a interpretação teológica, a gente procura organizar essa primeira experiência. Então, se a espiritualidade cristã ela é bíblica,
porque ela tem fundamento na Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, a gente vai encontrar os relatos e os formatos de como essa espiritualidade se dá, como ela se organiza, como que ela, de alguma forma, ela pode ser sentida e mesmo avaliada. Não é? A gente tem essa dimensão mesmo da avaliação, não é? E a gente vai ver no decorrer não só dessa aula, mas de outras onde o tema espiritualidade vai ser tratado, que a nossa percepção de santificação, de santidade, de santificação, santidade como momento, santificação como processo, ela é uma forma, inclusive, de avaliar a espiritualidade. E, portanto, Sim. a partir da Bíblia. Não, com certeza. Então, por que a gente fala assim que a primeira característica, né, é de uma espiritualidade que não está separada da Bíblia? Né? Porque o termo, né, professor, espiritualidade aqui, tem se espalhado. Hoje se fala, né, em empresas, enfim, vários lugares, né, que não tem conexão, vamos dizer assim, com uma igreja local, enfim, fala de espiritualidade, mas fala assim de uma espiritualidade que seria assim uma busca de uma autoconsciência, uma autodescoberta, né? Não, quando nós falamos de espiritualidade, nós procuramos ver, como foi colocado, na perspectiva bíblica, desde do começo até o fim, todas as características da palavra de Deus. Então, nela nós encontramos essa espiritualidade. Por quê, né, professor? Aí vem a segunda característica da nossa espiritualidade, né, que seria... Que a espiritualidade bíblica ela é cristã. Não é? Sim. Às vezes, há a tendência de avaliar a espiritualidade só a partir do Antigo Testamento, que é uma espiritualidade judaica. Uhum. Como o pastor Silvio estava falando, é possível a gente compreender ou avaliar diferentes tipos de espiritualidade. Você tem gente que tem uma espiritualidade materialista, você tem o tipo de gente que tem uma espiritualidade na perspectiva oriental, na perspectiva africana, da nova era. São formas de espiritualidade, porque a espiritualidade, como a gente já disse no começo, é essa experiência do para além de nós. A ideia de que existe algo maior, superior, que traz propósito, que dá sentido, que traz significado, que dá orientação para a existência, e essa espiritualidade, ou essa sensação ou experiência de espiritualidade, é exatamente perceber e explicar também essa percepção, né? Esse sentimento, ou mesmo tentar refazer o caminho para que essa sensação, percepção ou experiência de algo que vai além de nós e que nós chamamos de Deus, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, né? Por causa da Bíblia, por causa do nosso texto sagrado, essa experiência de espiritualidade ela vai destacar momentos, lugares, palavras e eventos que são sagrados, que são separados. E o sagrado e a espiritualidade, eles são inseparáveis. Por isso que, como a gente já está começando a dizer aqui, a espiritualidade bíblica e cristã. Bíblica porque ela considera desde o início as narrativas da criação e as narrativas do Gênesis, e cristã porque ela obrigatoriamente vai ser cristocêntrica, na nossa perspectiva. Não, com certeza. Até tem um texto, né, que eu acho interessante, que a pessoa falando sobre a Trindade excelsa, né, que Deus estabelece, né, que através de Jesus Cristo, Jesus se torna o caminho, a verdade e a vida, né? Então, ele diz assim, se eu for ao Pai, o Pai aponta para Jesus. Se eu for ao Espírito Santo, o Espírito Santo que me guia a toda a verdade, também vai me levar para a pessoa de Jesus. Ou seja, Jesus realmente é esse caminho, verdade e vida, para uma espiritualidade bíblica. O grande problema, né, professor, até o senhor comentou assim, que nós temos que ver a Bíblia como um todo, né? Porque muitas vezes nós temos visto, né, algumas certas espiritualidades que buscam raízes no contexto judaico, né? E muitas vezes se desvia de certos símbolos ou de certas ideias, né, cristãs e bíblicas. Então, nós temos muitos conceitos, muitas ideias, muito simbolismo cristão
e que nós não precisamos emprestar, né, nenhum outro, né? Então, o centro da nossa espiritualidade é Cristo. Qualquer espiritualidade, né, e pode existir outras, né, espiritualidade, porque quando a gente lê ali, né, por exemplo, professor, 1 Pedro 2,2, ele fala assim, para nós desejarmos o genuíno leite, né, espiritual, para que através dele a gente vá crescendo. Então, já Pedro falava assim, se você tem um genuíno, é porque tem uma imitação, ou uma coisa parecida, né? Então, o que nós queremos resgatar é assim, vamos rever, vamos pensar como que está a nossa espiritualidade. É centrada na Bíblia? É centrada na pessoa de Cristo? Né? E aí, então, nós temos uma outra característica, né, professor? Que é que a espiritualidade, nessa dimensão que a gente está vendo, ela é inseparável também da manifestação do Espírito Santo. Certo. Né? Como o pastor Silvio está falando, a gente entende que o genuíno, não é, leite espiritual, ou seja, a genuína, a verdadeira compreensão dessa espiritualidade que vem por meio de Cristo, ela tem, por exemplo, essa experiência, ou esse relato, ou esse evento, de que Jesus Cristo é Deus que toma forma humana, Deus encarnado. E isso é uma definição, ou tem um impacto muito grande na nossa percepção de espiritualidade. E vai, então, adiante, quando a gente entender que se o Espírito Santo, se essa experiência de Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, não é? É uma dinâmica que se completa com experiências e um relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus, nessa dimensão de espiritualidade, que vai além simplesmente da razão, mas ela está também no corpo. Então, a ideia da encarnação de Jesus, ela é a ideia de que a espiritualidade se dá nesse corpo, ela não é apenas invisível, né, ou imaterial, ela acontece em você, em mim, ela acontece na nossa realidade de vida, e isso é importante também. Por isso que a espiritualidade é bíblica, a espiritualidade ela tem o seu centro em Jesus Cristo, ela tem a manifestação do Espírito Santo. E aí que é o dínamo, que é o capacitador, que é a força missionária. E portanto, é uma espiritualidade que busca alcançar toda Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. É uma espiritualidade que não é introvertida, né? Essa compreensão de que o Espírito Santo é o que envia, é o que capacita para os confins da terra, ela é o desafio para que essa experiência, que muitas vezes, no senso comum, espiritualidade é algo pessoal, íntimo, introvertido, subjetivo, nessa dimensão do Espírito Santo se abre para o mundo todo. É uma experiência universalizante, né? E aí a gente vai, então, compreender essa experiência de espiritualidade bíblica e cristã. Estava pensando, professor, enquanto o senhor comentava aí, porque no grego nós temos ali duas palavras, né, para a espiritualidade. Uma é pneumatikoi, que tem a ver com pneuma, né, que é o espírito, né? Mas é interessante que quando Pedro lá está falando sobre o genuíno leite espiritual, ele não usa a expressão pneumatikoi, ele usa a expressão logos, né, que tem a ver assim, com uma razão. Porque muitas vezes nós temos também uma experiência com o Espírito Santo, professor, ou melhor, procuramos ter uma experiência a partir de dons, a partir de manifestações, né, sobrenaturais. E uma das primeiras características do Espírito Santo, realmente, é nos guiar a esta verdade, a essa lógica de Deus, né? A essa construção, né, de uma espiritualidade que transcende até a nós mesmos, né? Porque aí, então, nós conseguimos ver a igreja e as pessoas como corpo de Cristo, como irmãos e irmãs, né? Então, é uma coisa que eu começo... É uma espiritualidade que me faz ver além de mim mesmo. Não é centrada em mim. Então, essa é a característica do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós temos certas também manifestações, né, ou buscas de manifestações do Espírito Santo,
que a pessoa fica centrada em si mesma e ela se torna, né, como se fosse uma pessoa especial. Não. A espiritualidade bíblica é para todos, porque é bíblica, é centrada em Jesus e é a partir da manifestação do Espírito Santo que é dado a todos nós para um fim proveitoso, né? E aí você, então, a gente está desenvolvendo o tema, não é? Então, a partir dessa ideia de bíblica, então, desde o relato de Deus como Criador, aquele que tem intencionalidade na nossa existência, aquele que diz, vamos fazer, que arquiteta, que engenha, não é? Que pensa para que a gente exista. Isso, então, já dá significado, já dá sentido, direção. A gente não é um acidente, a gente não é um acaso. E a gente tem Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que se mostra no mundo, que encarna, para que a nossa própria existência possa ser compreendida como algo de valor, como algo importante, como algo digno do próprio Deus Criador estar presente. E, claro, não é, a redenção que há em Jesus Cristo desperta essa compreensão espiritual que é a fé. Né? Então, aí você vai entendendo como as coisas elas vão se conectando. A ideia de um Deus criador, que tem intencionalidade na nossa existência, um Deus salvador, que redime por si mesmo, pela sua própria presença, e aí você tem o Espírito Santo, que tem essa característica, como a gente estava falando, da expansão, tem a característica da unidade, se a gente pegar 1 Coríntios 12, ou as ideias ou os relatos, não é, das cartas de que nós somos corpo de Cristo, e como corpo de Cristo somos articulados. Então, isso já aponta mais uma vez para a ideia de que a espiritualidade ela não é individual, ela não é subjetiva, mas ela é compartilhada e comunitária. E isso só é possível pela ação regeneradora que há no Espírito Santo. Com certeza, né, professor? Aí me faz lembrar, né, que ali em Romanos, capítulo 12, quando fala transformai-vos pela renovação da vossa mente, e a gente tem comentado, professor, que essa renovação, Paulo não está assim, jogando uma palavra assim do nada, né? Ele já, desde o capítulo 1 de Romanos até o capítulo 11, ele vai apresentando características que nós precisamos ter para ter uma mente renovada, né? E aí, então, né, através dessa mente renovada, aí nós vamos ter uma espiritualidade bíblica centrada em Jesus, na dimensão do Espírito Santo, e aí, então, nós vamos vamos conseguir trazer para Deus um nosso culto racional. É um culto que é pensado, refletido, não é meramente visceral, emocional, mas é algo que vem realmente numa dimensão muito mais profunda do Espírito Santo do que nós podemos imaginar, né? Isso é muito importante. E isso tem um alcance que talvez você precise parar um pouco para compreender melhor esse alcance de uma espiritualidade nessa dimensão. Porque na era das sensações, na era das emoções, na era, não é, da tentativa de ter sensações a todo custo, existem alguns autores, pastor Silvio, que falam que, inclusive, o abuso de substância química é uma tentativa de ter uma espiritualidade. Sim. Por não conseguir entender outro caminho, não é, usa substância química para emular, não é, para imitar uma experiência de espiritualidade. Isso é complicado. Assim, a gente entraria num outro tema, então eu não vou desenvolver muito essa ideia, sim, mas para você que está ouvindo a gente entender que existe uma sede humana, existencial, de compreender que há mais, que há uma dimensão além. Porém, a gente nem fica na dimensão além, no espiritual apenas, no invisível, no sobrenatural, mas a gente está no natural, a gente está na natureza. A transcendência, ela se dá, usando uma outra palavra que se usa na teologia, na filosofia, enfim, que é a imanência. A imanência é essa presença no mundo agora, eu, você, o corpo, a razão, os sentidos. Essa espiritualidade, ela se dá, ela se manifesta
nesse corpo. Então, essa dimensão do Espírito Santo, que tanto opera a regeneração em nós, né, por meio da fé em Cristo, e semeia em nós o processo de santificação. E o processo de santificação não é meramente um aprendizado de normas morais. Ela é muito mais do que isso. Ela trata o caráter da existência humana. E, portanto, tentando fazer essas ligações, talvez depois você assista de novo para ir entendendo essas nossas ligações, quando a gente entende que essa espiritualidade bíblica que se manifesta no Espírito Santo, ela é comunitária, ela é articulada como corpo, como Paulo vai dizer, né, onde todas as juntas elas estão bem amarradas. E promove o crescimento, né? Exatamente, o crescimento em todos os sentidos. Né? Sim, sim. E aí, professor, o senhor falando assim sobre... Há outros tipos de espiritualidade, né? Mas nós estamos falando de uma espiritualidade bíblica, centrada na Bíblia, na pessoa de Jesus, no Espírito Santo. Me faz lembrar, né, professor, assim, hoje tem assim uma excursão, né? Então me veio essa ideia de uma excursão onde tem lá os pontos turísticos e tal, né? Então, quando se faz uma excursão, geralmente tem um guia turístico. E esse guia turístico, ele é uma pessoa conhecedora ali do lugar, ele sabe onde tem digamos, você pode comprar as coisas melhores, com um preço melhor, onde tem um lugar mais bonito para visitar, enfim. Então, você pode fazer o mesmo passeio sem esse guia turístico, né? Eu vou por conta e tal, mas não vai ter o mesmo gosto, você não vai talvez encontrar as mesmas coisas, né? Então, com isso eu quero dizer, né, professor, que tem algumas espiritualidades que as pessoas procuram fazer por si mesmas. E nós precisamos do Espírito Santo, que ele nos guiará e guia a toda a verdade, porque ele vai mostrar para nós a real espiritualidade, para nós não entrarmos, como diz aqui Paul Goodman, né, numa depravação, distorções, né, do que seria realmente a espiritualidade bíblica. Mas nós temos ainda um quarto ponto, né, professor, aí de uma espiritualidade bíblica, né? Exatamente, que é que a espiritualidade bíblica nos leva ou nos faz entender a dimensão celeste, a dimensão do céu, a dimensão da salvação numa eternidade, numa né? eternidade em comunhão com o Criador, em comunhão com Deus. E por isso que a ideia de sentido, uma criação intencional que tem um percurso, que tem um caminho, que nos leva além, que nos coloca nessa dimensão temporal ou nessa dimensão atemporal, porque a gente vai estar falando de eternidade, a gente está falando de salvação, a gente está falando de vida eterna, então, portanto, é atemporal, não tem tempo. Ao mesmo tempo em que nós vivemos aqui, e aí essa ideia do viver aqui, mas estar em direção à eternidade, na teologia tem aquela expressão do já, mas ainda não. O reino de Deus começa agora mesmo, nesse instante, mas ele se prolonga para a eternidade. Então é o já, mas ainda não. Já se manifesta o reino de Deus, ou seja, a experiência da presença de Deus. E se a gente usar as parábolas de Jesus, por exemplo, o reino de Deus, que é essa manifestação da presença e da intenção de Deus no mundo, é como o fermento escondido na farinha que leveda toda a massa, que transforma a farinha em pão, que transforma as coisas, mas que toma toda a massa. Então, nessa dimensão atemporal do céu, como a gente diz, não é? Da eternidade, da vida eterna, nos mostra o caminho, a direção, nos mostra o propósito, o significado, nos dá um percurso. A gente sabe para onde vai, a gente sabe para onde a gente está indo. Certo. E agora, né, professor, tem uma outra característica que a gente vai falar, que parece assim meio um paradoxo, uma coisa contrária do que nós temos apresentado até agora, né? Mas a espiritualidade cristã, ela não está separada deste mundo. Porque muitas vezes nós não entendemos, né? Então nós estamos falando aqui, nós nos separamos, entre aspas, desse sistema, né? Há um sistema maligno, o mundo jaz no maligno, mas nós vivemos neste mundo. Então nossa espiritualidade não pode ser demonstrada apenas nos guetos religiosos, gospel da vida, né? Mas nós temos que ser
tendo uma espiritualidade bíblica, a gente se torna luz e sal, né, para este mundo, né? Exato, e essa é uma dimensão, ou uma perspectiva, ou uma possibilidade missionária, né? Sim. A espiritualidade que se manifesta na realidade do mundo. E aí, isso é muito Jesus, né? A oração sacerdotal de João 17, quando Jesus diz assim, orando pelos seus discípulos, né? Eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Sim. Ou seja, essa dimensão que aí o John Wesley vai dizer que não existe cristianismo que não seja social, que não seja nessa existência, nesse mundo, nesses sistemas políticos, econômicos, de poder, de violência, nós existimos aqui. E essa dimensão de uma espiritualidade que está no mundo, ela é um desafio missionário para que sejamos sal e luz nessa realidade. Então, aquela perspectiva que muitas vezes, talvez hoje um pouco menos, não é? Mas a gente que já tem uma caminhada um pouco mais consolidada, vamos dizer assim, não é dizer que a gente é mais velho, que é verdade, mas a ideia de que a gente vai para a igreja para fugir do diabo. Não, pelo contrário, né? A gente vem aqui porque a porta do templo, a porta da saída, a porta da igreja, ela é a entrada para o mundo, que é onde acontece essa espiritualidade. A espiritualidade ela não está resumida no culto apenas, na hora do louvor, do fechado, mão levantada, choro, não é se prostrar, mas ela é uma realidade de uma espiritualidade encarnada no mundo, na realidade, na violência, nos desafios e tudo mais. Até tem uma frase que me chama a atenção, né, que é assim, no final do culto, né, um pastor ele diz assim: irmãos, agora nós terminamos o culto. Agora, ao sairmos daqui, começa a nossa missão. Então, muitas vezes a gente tem uma ideia assim de uma igreja missionária, quando talvez ela vá para outros países, né, vai para outros lugares, e nós não entendemos, né, que a missão, a vida missionária é para toda a igreja, porque a missão é de Deus. Então, nós como igreja, ao terminarmos o nosso culto, ao nos retirarmos, nós vamos realmente para a nossa missão. Talvez, professor, uma das coisas que tem atrapalhado um pouco é aquela ideia, né, do sagrado e profano, né? E na nossa espiritualidade nós entendemos que para o cristão tudo é espiritual. Paulo fala, né, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa que seja feito, né, para a glória de Deus. E isso é muito metodista, né? Quando uma das frases que dirigem, né, a nossa visão missionária e a nossa responsabilidade para com o mundo todo é quando John Wesley, impedido de pregar na igreja que o pai dele tinha sido pastor a vida toda e as portas são fechadas, ele vai para o... Ainda existe, não é? Essa igreja existe e os túmulos, né, porque o cemitério sempre ficava junto da igreja. Ele vai e sobe sobre o túmulo do pai dele e começa a pregar, e uma das frases ele diz, né, na pregação, que se a igreja fecha as portas, o mundo todo é a minha igreja. Então, nessa compreensão de que se há o sagrado está espalhado no mundo todo. A gente fica, o mundo jaz no maligno, mas Deus é Senhor de todas as coisas. Deus continua sendo Deus desse mundo. Então, não é apenas a coisa de assim, estamos no altar, vamos respeitar o altar na igreja, e aí quando a gente desce faz qualquer coisa, e quando a gente sai da igreja faz muito mais coisas. Não, é tudo sagrado. É tudo extensão desse sopro de Deus que alcança o mundo. Certo. Professor, eu creio que nós falamos aí algumas características, né? E depois, nos nossos próximos encontros, a gente vai estar falando um pouco mais. O nosso objetivo aqui é realmente falar, trazer, né, para você, meu irmão, para que você esteja pensando, refletindo realmente, como que está a sua espiritualidade. Né? Porque, infelizmente, né, professor, depois o senhor pode já, a gente vai estar encerrando, mas eu gostaria que o senhor fizesse alguma consideração, porque assim, os fariseus eles se achavam muito espirituais e eles estavam muito distantes de Deus, né? Então, nós vamos terminar com essas considerações aqui do
com o professor Flávio. A ideia de que alguém tem um monopólio da prática da espiritualidade. Essa é a coisa do fariseu, né? Só o fariseu era santo, só o fariseu se considerava puro, e todos os outros eram descartáveis. Por exemplo, uma das orações que todo fariseu tinha que fazer diariamente, a primeira oração do dia, ele começava dizendo assim: Senhor, Deus, obrigado porque eu não nasci mulher. Ou seja, já começava o dia com uma ação de negação e de expulsar outras pessoas do convívio. Então, só um judeu praticante, e a gente está falando do farisaísmo nesse contexto do judaísmo, era digno de uma espiritualidade que se aproximasse de Deus. E Jesus vai usar a figura do fariseu, vai usar a figura do sacerdote, vai usar a figura do levita, especialmente na parábola do bom samaritano, colocando aquele que era o desprezado, o samaritano, como o sujeito que expressa a sua espiritualidade, ou seja, que expressa o seu relacionamento com Deus de forma prática no mundo, na existência. Então, eu espero que você possa refletir sobre esses pontos que a gente já colocou nessa nossa conversa, porque a espiritualidade que a gente busca, ela é uma espiritualidade bíblica, cristã, que tem permeado o Espírito Santo, que está no mundo, que é encarnada nessa existência, que nos mostra a presença de Deus aqui e agora, que ela é comunitária, que ela não é isolada, ela não é simplesmente subjetiva. Então, nessa construção, a gente vai entendendo que a espiritualidade ela se organiza. Certo. Então, por exemplo, o que a gente fala de religião ou religiosidade é a tentativa de organizar os nossos atos, gestos, palavras, para que essa experiência de espiritualidade possa ser revivida, vivida novamente. E isso é importante para a nossa prática diária de comunhão com Deus. Que bom, né? Então, hoje falamos sobre espiritualidade bíblica, alguns conceitos. Vamos continuar. Esteja ligado no nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.